Está no ar Diálogos com Anderson Junque. Olá, seja muito bem-vindo ao programa Diálogos, que nesta semana vai falar sobre dança. E quem está aqui comigo para conversar, debater e aprofundar este assunto, a coreógrafa, bailarina e, claro, minha queridíssima professora Lidiana Musaranha, quem desde já dou aqui as boas-vindas. Minha gratidão, querida professora, por estar no programa Diálogos. Uma alegria recebê-la. Obrigado, viu? Obrigada a você, Jun, que alegria minha. Estou muito honrada de estar aqui hoje, desfrutando desse momento juntos. E espero que a gente tenha um ótimo bate-papo. Com certeza, com certeza. Professora, quero nessa perspectiva, então, começar a nossa conversa falando sobre a dança e os estilos musicais. Como é que a gente pode relacionar esse movimento do corpo com o som produzido pela música? Sim. Bom, a gente tem uma variedade muito grande aqui no Brasil, né, falando daqui, dos nossos estilos musicais, né? A gente consegue perceber que tem muito a ver com as tradições mesmo, né? Culturais daqui do nosso país. Cada região ela tem muitos estilos musicais, né? Por exemplo, no Nordeste, o forró, né? Aqui no Sudeste a gente tem bastante o sertanejo também, Sim. né? E a música ela está muito assim entrelaçada, ela está muito ligada com a dança. Ela serve como base, né? Ali para a gente poder criar movimentos, descobrir novos. Então tudo vai depender muito do ritmo, né? Como que vai ser da música. Então, eu posso experimentar uma música que seja mais lenta, com movimentos mais suaves, né? Uma música mais marcada, com movimentos mais bruscos, né? A fluidez do movimento, o tempo também, tudo está correlacionado mesmo. Eu quero fazer um recorte, professora, nessa questão da multiculturalidade. Quando nós falamos em Brasil, e aí eu penso no trabalho do coreógrafo. Coreografar, por exemplo, uma música, levando em consideração esse elemento, no seu entendimento, gostaria muito de saber, isso torna algo mais difícil ou mais desafiador e até mais prazeroso por conta da diversidade que se apresenta dentro de um país que tem uma dimensão continental? Eu acho que um pouco de cada, sabe? Porque a gente tem que levar em conta a cultura, né, os pontos fortes que são sugeridos ali, mas também é desafiador, né, mas também é estimulante, porque é sempre bom a gente ter desafios, porque com desafios a gente acaba criando coisas novas também, né, criando coisas novas, buscando até mais informações também, né, a gente acaba aprendendo até mais. E eu imagino você, na condição de professora, deva já ter dado aula para pessoas que estão fora desse nosso contexto regional. Sim. Como é que foi isso? Assim, cada pessoa tem uma história já, né? Sim. Então, assim, é muito individual. Eu acho que o papel do professor sempre é encarar cada aluno como uma pessoa mesmo diferente, não só da boca para fora. Né? Eu acho que o professor ele tem que estar ali passando conhecimento, mas ele tem que também conhecer o aluno, perceber ali as necessidades dele, a história dele, os desafios de cada um também, né? Porque isso vai refletir muito no trabalho. Eu acho interessante essa sua fala, inclusive quero aprofundar aqui, professora, essa relação do sou professora de dança não somente para formar dançarinos, mas para atender às mais diferentes perspectivas e necessidades e objetivos. Sim. Como é isso do ponto de vista, primeiramente, do ser humano e depois do profissional? Eu acho que tem que ter bastante sensibilidade. E acho empatia? Que empatia também. Okay. Essa é a palavra. Porque isso é uma questão, assim, de muitas pessoas, né? Que, por exemplo, nunca tiveram contato com a dança e sempre tiveram vontade, mas nunca contato. De achar que não tem mais tempo para aprender, né? Que a dança é só para quem começou de criança. Então, acho que tem que mudar essa perspectiva, porque essa é a pergunta, né? Para que você quer aprender a dançar? É para se tornar um profissional? Se for... No meu caso, não.
Mas se for, eu sou uma pessoa muito positiva, então eu acredito sempre que há tempo, né? Quanto Sim. antes, melhor nesse caso. Mas se no caso não for, que é o seu caso, Sim. eu acredito que a dança é para todas. Aí não tem limitação física, sabe? Não tem limitação nenhuma, na verdade, porque todo mundo já nasce se movimentando, né? A gente começa a se movimentar muito desde cedo. Eu acho que você tem que ter sensibilidade e você tem que estar de coração aberto também para você se jogar nesse universo, assim, e experimentar. E encontrar também um professor que esteja disposto a isso. Sim. Porque não adianta também, assim, você querer começar do zero, nunca teve experiência, e procurar um lugar, um estúdio, uma escola que não tenha o foco nesse tipo de atendimento, né? Nesse tipo de ensino. Então, acho que o professor também tem que estar relacionado, né? Tem que estar andando junto com a sua proposta. Vamos começar do zero? O professor tem que estar ali consciente de que ele vai ter um aluno sem base nenhuma e vai ter que, às vezes, mudar a metodologia até de ensino. Porque tem alunos que, a maioria dos meus alunos são iniciantes. Então, assim, tem alunos que só de eu falar, ele já consegue entender o que eu quero passar. Tem alunos que eu tenho que mostrar e fazer e falar. Tem alunos que eu preciso até pegar no braço e mostrar com a minha mão o movimento que tem que executar. E tem alunos até que eu preciso desenhar literalmente no chão para falar, ó, aqui você coloca o pé, aqui não, aqui você volta para trás. Então, assim, eu acho que tem que ter essa sensibilidade do professor e o aluno procurar também um lugar disposto a isso. Eu quero dividir aqui um pouquinho com o público a minha história. Depois que eu comecei a fazer aula de dança com você, eu particularmente compreendi que eu consegui tomar posse de uma dimensão, uma consciência corporal e do espaço. Sim. Minha pergunta, por que isso acontece? Porque quando você dança, você trabalha várias habilidades ali, né? Então, não é só uma consciência corporal que você tem que ter, né? A questão de coordenação, né? De atenção, aonde você está movimentando, qual parte do seu corpo tem que estar parado e a outra se movimentando. Você sabe, está sabendo disso agora. Agora eu estou. Mas também a consciência espacial, né? Porque antes de você se relacionar com outras pessoas, ou com um objeto mesmo. Sim. Porque às vezes você dança e tem um objeto em cena, alguma coisa, você tem que se relacionar com aquilo lá. Se você não estiver atento, prestando atenção, você vai trombar, você vai derrubar. Mas antes disso, começa com você. Porque às vezes a pessoa não tem consciência nem do corpo dela mesmo, né? Do que é movimentar um braço, do que é movimentar um pé, do que é sentir, passar uma mão sobre o braço. Então, assim, primeiramente isso e depois com o espaço, porque você está se relacionando o tempo todo com ele. Quero fazer, dentro dessa evolução, que nós estamos conversando sobre a questão corporal, quero agora transferir para o emocional. Quando nós estamos falando dessa perspectiva, eu gostaria muito de entender quais as contribuições efetivas que a dança traz para o sujeito. Nossa, são inúmeras, né? Porque a dança ela tem um poder, né? A arte no modo geral, né? Mas a dança, por ela ser tão completa, assim, né? Ela trabalha a música, trabalha a movimentação, né? Você acaba se aprofundando ali na historinha que você cria, né? A música por si só ela já trabalha vários aspectos, várias áreas do cérebro, né? Sim. E a dança também, tanto que hoje é estudado e é fato, né? Vários estudos já têm que a dança ela ajuda muito no combate a muitas doenças de origem cerebral e tudo mais. Por essas questões, né? De trabalhar a atenção, o foco, a memória, né? Porque a dança é um tipo de modalidade em que você tem que estar presente ali o tempo todo. Não adianta, é como dirigir, não adianta você dirigir pensando em outra coisa. Não vai dar muito certo isso. Então, a dança, se você não tiver ali com foco, com atenção no que você vai estar fazendo, bom, você não vai conseguir executar bem, né? Então, essas questões emocionais fazem totalmente sentido serem melhoradas, porque você está presente, então você não está ansioso pensando no depois, você não vai estar
triste, né? Depressivo, pensando no antes, né? Você vai estar ali prestando atenção no agora. O seu foco vai ser no ali e no agora. Então, também tem estudos falando sobre isso, de que a dança, 30 minutos de dança por dia, no mínimo, já ajudam muito essas questões, assim, ajuda, né? Não que combata, mas ajuda muito nessas questões de ansiedade, depressão, tudo que é emocional mesmo, do aspecto emocional. E imagino também, nós estamos falando agora do sujeito, né, propriamente dito, mas quando a gente fala, por exemplo, do socioemocional dele com o outro, nesse relacionamento, imagino também que devam ter benefícios inúmeros, né? Sim, porque na dança você consegue elevar a sua estima, você trabalha muito a segurança. Em qual sentido? Eu sempre falo, por exemplo, parece bobo, mas quem começa a praticar vai sentindo isso. Você é uma pessoa que começa, você não consegue dar um passo para frente e outro para trás. Você tem insegurança, não tem coordenação, parece um bicho de 7 cabeças ali na hora. Eu sei o que é isso. E passa uma aula, passa outra, você começa a perceber que, nossa, era algo da sua cabeça só. Você conseguiu, com prática você conseguiu. Então você, assim, ultrapassa o limite que você tinha imposto ali, sabe? E você acaba ganhando confiança. E isso depois você leva para fora. Você leva para fora porque alguma coisa acontece e você vai relacionar isso. Não, mas olha só, aquilo não fazia muita, como falo? Sentido. Não fazia sentido para mim ali, né? Eu tinha medo disso, eu não tinha segurança naquilo, da mesma forma que eu não tenho. Mas e se eu tentar de novo, se eu tentar por outro caminho, você vai ganhando essas questões, né? E fora que a dança traz alegria, né? Não tem como você não mudar. Como eu mudei muito. Então isso vai transferindo para os outros, né? Quando você começa a mudar você mesmo, né? A mudança começa a ser interna, isso é consequência, né? Mudar também com os outros, né? Com certeza. Você vai melhorando. Bom, nós estamos conversando aqui com a Lidiana Musaranha, que é coreógrafa, bailarina, sobre dança e, claro, minha queridíssima professora de dança, sobre essa arte. Nós vamos agora para um intervalo comercial. Na sequência, a gente volta conversando aqui com ela, 1 minutinho só e nós já estamos de volta. Estamos apresentando Diálogos com Anderson Junque. O livro Metodologia Ludocriativa, da educadora e pesquisadora Valéria Caetano da Silva Alvarenga, propõe uma reflexão sobre o processo de aprendizagem de crianças e adolescentes à luz da educação sociocomunitária. A reflexão se concentra na experiência da metodologia ludocriativa como um instrumento de humanização das relações. Adquira já o seu agora mesmo através do WhatsApp 34 99798 3521. Atenção, professores da Rede Pública Estadual de Santa Bárbara do Oeste. O projeto Missão Amazônia, o ser e o existir da população ribeirinha, com o fotógrafo e jornalista Anderson Junque, está com a agenda aberta. A atividade conta com a exibição de um documentário e muitos relatos pessoais sobre sua expedição de 22 dias na Amazônia. A atividade é gratuita. As palestras são limitadas. Entre em contato agora mesmo pelo WhatsApp 19 97402 1168 para saber mais. Projeto realizado com recursos da Lei Paulo Gustavo, por meio do Ministério da Cultura, Governo Federal, Secretaria Municipal de Cultura e Turismo e Prefeitura Municipal de Santa Bárbara do Oeste. O melhor endereço para você ficar bem informado, tododia.com.br. Coloque em seus favoritos e tenha a melhor informação. TV Todo Dia, 35 anos conectada com você.
Estamos apresentando Diálogos com Anderson Junque. Estamos de volta aqui com o programa Diálogos, que nesta semana fala sobre a arte da dança. E quem está aqui comigo conversando, debatendo e aprofundando este assunto, a coreógrafa, bailarina e, como disse no primeiro bloco, minha queridíssima professora de dança, Lidiana Musaranha. Lidiana, eu quero que você faça uma fala no início desse segundo bloco, estabelecendo uma relação entre a música e a dança. Como é que acontece essa relação íntima entre esses dois elementos? Tá. Bom, a música e a dança, elas trabalham como uma complementando a outra, né? É possível dançar sem música? É possível, mas, na minha opinião, não torna a dança tão forte, tão expressiva quanto com a música, né? A música, ela tem essa questão forte, né, de trazer as emoções, né, Sim. à tona, né? E junto com a dança, ela torna isso extremamente mais valioso, mais precioso, né? Então, essa relação das duas é de complementar uma a outra, para mim, no meu caso. Assim, quando eu trabalho coreografando, eu sempre gosto, por exemplo, de estudar a música. Como que seria isso? Escutar até decorar todas as batidas, todas as paradas. Eu vou decorando a música. Ela tá assim, como se fosse introduzida em mim mesma ali, Sim. sabe? Para eu saber, por exemplo, qual movimento vai combinar com aquela parte da música, né? Então vai trabalhando em conjunto para fazer esse casamento, né? No Sim. caso, assim, né? Ele ser mais expressivo, chegar mais forte para as pessoas que estão observando ali, né? Na verdade, é o conjunto da obra, né? É o conjunto da obra, é como um pincel e uma tela, né? Que legal, que legal. Eu quero fazer um recorte. Quando nós estamos falando de coreografia, e você faz muito isso, eu queria entender como é que funciona a construção objetiva, primeiro, essa que a gente consegue enxergar, e a subjetiva, né? O sentido daquilo que se faz, o que se faz. Sim. Na maior parte das vezes, né, a gente sempre quer passar algum tipo de mensagem, né? Com a dança. O que a gente quer transmitir para o público, para nós mesmos enquanto bailarinos ali dançando, né? Então, acredito que não dá para separar, assim, vou pensar na coreografia objetiva e depois na subjetiva ou vice-versa. É meio que tudo junto, sabe? Mas, porque os movimentos, eles vão de acordo com aquele tipo de emoção que eu quero passar também, né? Se eu quero, por exemplo, a coreografia subjetiva, que está ligada às emoções, ao sentimento, né? A forma como eu vou me expressar, fazer com que as pessoas percebam aquilo que eu estou sentindo. Se eu quero transmitir uma coreografia que transmita amor, por exemplo, na minha opinião, eu não posso coreografar movimentos bruscos, né? Sim. Porque o amor é suave, é leve, é delicado. Então, a gente vai partindo desses princípios, assim. No caso, eu começo a estudar, como eu falei antes, a música. Aí, se eu tenho um tema que quero ser transmitido, eu vou ver, então, quais movimentações vão combinar com aquilo, e assim vai desenvolvendo. Então, acho que as duas trabalham juntas. Tem uma questão aqui que eu gostaria muito de colocar aqui, professora, aqui. Eu acho que impede muitos homens, inclusive, de desfrutar da questão da dança, que é essa cultura machista, que às vezes impedem muitos homens de, como eu disse, de conhecer essa arte. Sim. Como é que a professora vê essa questão? Nós estamos caminhando no sentido de desconstruir essa ideia? Sim. Falta muito ainda, né? Mas quando a gente olha para o passado, a gente vê que a gente progrediu bastante já, né? Mas existe ainda muita rejeição por parte do público masculino. Mas eu percebo isso, assim, como algo que já é enraizado, assim, na sociedade. Quando você tem estereótipos do que é para menina, do que é para menino, Sim. né? Tudo que vai ser ligado mais ao sentimento, às emoções, é menina, né? Tudo que é mais força física é menino. Então, eu acho que isso é uma coisa, algo cultural. E tudo que é cultural leva tempo, né, para mudar. Sim. Mas a gente, como professor, a gente, como profissionais da dança, a gente está aí para incluir todo mundo, né?
E os homens, assim, se eles, os que têm preconceito, né? Se eles fossem com a mente aberta, né? Desfrutar disso, eles iriam perceber, assim, o tamanho dos benefícios, né? Que a dança traz, né? Com tudo que a gente já falou antes das questões emocionais, né? Da própria saúde e tudo mais, né? Então, acho que é mais uma questão mesmo cultural. E dá pena, assim, porque às vezes você percebe que muitas crianças, às vezes, que tem a menina que faz o balé, o irmãozinho às vezes vai junto, aí às vezes o menininho tá ali, dançando junto na porta, assim, o pai vai lá e tira. Não, isso aqui não é para menino, né? E você percebe que é uma coisa genuína da criança, né? Ele gostar de dançar. E às vezes nem quer ser nada, ele só quer se movimentar e brincar, é uma brincadeira às vezes, né? Às vezes, na maior parte das vezes, né? É uma brincadeira para a criança, aquilo ali. Então, são essas questões, mas eu acho sim que a gente está evoluindo e cabe a gente também trazer e conscientizar as pessoas que a dança é para todo mundo. E tem uma outra questão, eu imagino, nessa relação, que às vezes a música, quando ela adentra os nossos ouvidos, ela por si só coloca o nosso corpo em movimento. Sim, entende isso? Sim, é natural. É natural isso, né? A gente querer... Todo mundo, em algum momento, escutou alguma música que faça algum sentido para a pessoa, né? Que remeta a alguma história, algum momento que foi importante, que deixou ela feliz, ela querer se movimentar. Movimento é a vida, né? Sim. Então não precisa falar mais nada, eu acho. Que legal, que legal. Eu queria conversar um pouquinho, falar um pouquinho sobre a questão da dança contemporânea. Mas eu queria que a professora falasse sobre a dança contemporânea, mas fizesse inclusive um certo resgate histórico, né? Porque desde os registros mais antigos, né? Da história da humanidade, a gente vê que existem desenhos que remetem à movimentação do corpo e, portanto, à dança. Sim. Como é que a gente pode enxergar isso na linha da história, professora? Sim. Desde o período pré-histórico, né, a gente pode dizer, né? Que existe já música e dança, né? Não refinado como é hoje, né? Mas existe som ali. A mão, o pé que bate, né? Tudo isso produz som, né? Então, a dança, as movimentações, geralmente eles eram feitos em rituais religiosos, né? Essa questão de dança e som, né? E depois, com o tempo, né, foi se refinando, né? Por exemplo, o balé clássico começa nas cortes, né? Que eram bailes extremamente glamurosos, né? Requintados, feitos para o rei, para a rainha. Então, você percebe o balé clássico como ele é uma modalidade elegante, né? Séria, focada, tudo a ver com a história, com a cultura da época em que se começou, né? E daí em diante foi sendo assim, com outras modalidades. E aí hoje, mais recentemente, a gente tem a dança contemporânea, né? Surgiu por volta de 1960, 50, por aí. E a dança contemporânea é um estilo de dança que ela procura romper um pouco com essa questão da rigidez técnica, né? Que precisa ter apenas uma técnica para poder executar aquele tipo de modalidade. Por exemplo, o balé, que todo mundo conhece, né? Sim. Ele tem a sua técnica própria, né? Chega na dança contemporânea, ele rompe com isso. Nem sempre você precisa esticar um pé, nem sempre você precisa girar e parar em pé, você pode girar e parar para o chão, né? Você usa o chão, você cria uma consciência corporal gigantesca, você usa mais força. E ele admite qualquer corpo, qualquer idade também, sabe? E então ele é mais livre. É uma questão, uma dança que procura dar mais liberdade para quem está executando. Quero voltar um pouquinho para a coreógrafa agora. Quando você vai desenhar esse projeto, uma coreografia, quais são os principais elementos, professora, que são colocados na mesa para que você pense o projeto, do pensar o projeto propriamente dito até a sua execução? Sim. Bom, tem algumas questões, né? Primeiro, assim, o público, né? Que eu digo assim, os bailarinos, né? Sim. Quem é que vai executar? Aí você está colocando um nível de experiência com dança, é isso? De dança, mas assim, às vezes nem experiência. Que corpo que vai estar produzindo aquela movimentação, Sim. sabe?
Porque é diferente eu montar uma coreografia para um iniciante, né? É diferente montar uma coreografia para um profissional, que tem muito mais consciência corporal. O espaço é extremamente importante também. É diferente eu montar para um lugar pequeno, um lugar extremamente maior, né? Eu acho que esses dois são os pontos principais, né? O corpo e o espaço. E porque nem sempre a gente tem que dar uma jogada de cintura ali, né? Que nem sempre aquilo que a gente projeta também, às vezes dá para acontecer, às vezes a gente tem alguma coisa na cabeça, aí vai experimentar no corpo da pessoa aquela movimentação e você tem que mudar também algumas coisas. Então, assim, é só ir fazendo e vendo o feedback que vai ser dado, né? Para você ir vendo as possibilidades que vão sendo criadas, né? Mas você faz um projeto inicial ali com as suas ideias, igual eu falei antes, você estuda música, né? E depois você vai desenvolvendo junto com os bailarinos. Que maravilha. Professora, eu peço para todo convidado, eu coloco aqui alguém da área que é referência para fazer um comentário, e claro, no seu caso, não daria para não colocar o Carlinhos Jesus aqui, uma fala dele. Eu vou abrir aspas para ele, e depois vou pedir então para a professora comentar. Ele diz assim, ó, abrindo aspas para ele: quando encaramos nosso corpo com naturalidade, como parte de quem somos, as pessoas respeitam. Fecha aspas. Comente essa fala do Carlinhos Jesus. Frase linda, né? Maravilhosa. Eu vejo essa frase, né, quando a gente se conhece, quando a gente permite ser aquilo que nós somos, né? Quando a gente para de se comparar com o outro, nós nos conhecemos, né? E a gente acaba nos aceitando da forma como nós somos, né? Sim. Como numa sala de aula que a gente vai pela primeira vez, e é normal, né? A gente querer se comparar com o professor. Eu não consigo isso, não consigo aquilo. Mas é óbvio, o professor tem um caminho que ele já seguiu há muito tempo, né? E você está começando. Então, quando você deixa essa comparação de lado e você aceita você como você é mesmo, eu acho que você acaba se respeitando, em primeiro lugar, e, consequentemente, o resto das pessoas também vão respeitar. Que maravilhoso. Professora, e eu posso falar na literalidade, né? Minha queridíssima professora Lidiana Musaranha, que é coreógrafa e também bailarina, eu queria muito te agradecer pela presença, pela partilha e, claro, pedir para que você então faça agora as suas considerações finais e, mais uma vez, minha gratidão eterna por esta aula sobre o assunto. Muito agradecido. Quem agradece sou eu, Jun, que fiquei extremamente honrada. Para mim, que faço isso praticamente desde quando eu nasci. E faz com a alma e com o espírito, né? Com a corpo, alma e espírito, né? Faço de coração, de alma, de tudo mesmo, assim, sabe? É extremamente, assim, importante. Eu fico muito agradecida mesmo por abrir esse espaço para mim, porque a dança, ao meu ver, assim, ainda ela não é valorizada o tanto que merece, né? Aqui no nosso país. Mas está melhorando a cada dia também, não podemos deixar de dizer isso, né? Mas é muito bom falar de todo o conhecimento, né, que eu adquiri ao longo dos tempos, abrir aqui também, porque a gente acaba sendo porta-voz de tantos outros colegas também de profissão, né? Sim. Então é uma responsabilidade muito grande e eu fiquei extremamente feliz. E espero também que o pessoal que esteja assistindo, né, se interesse um pouquinho mais, né, mesmo que não vá fazer aula, mas comece a admirar um pouquinho com outros olhos. Que legal. Professora, obrigado, viu? Saúde, paz e Deus abençoe. Para nós. Obrigada. Amém. Você assistiu aqui mais uma edição do programa Diálogos, que nesta semana falou sobre dança. Quem esteve aqui com muita alegria, conversando, dividindo conosco, minha queridíssima professora de dança, Lidiana Musaranha, que é coreógrafa e também bailarina. Fique atento aos nossos canais para receber outros conteúdos. Um forte abraço para você e até mais.